Êxodo capítulo 4, versículo 1, vai dizer assim: Então respondeu Moisés e disse: Mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: O Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: Que é isso na tua mão? E ele disse: Uma vara. E ele disse: Lança na terra. E ele a lançou na terra e tornou-se em cobra. E Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu a mão e pegou-lhe pela cauda. E tornou-se em vara na sua mão, para que creiam que te apareceu o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor: Mete a mão agora no peito e tira. Eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: Torna a meter a mão no peito. E tornou a meter a mão no peito. Depois tirou a mão, depois tirou-a do peito, e eis que se tornara como se outra carne. E acontecera que, se eles não te crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. E se acontecer ainda que não creiam a esses dois sinais, nem ouçam a tua voz, tornarás das águas do rio e a derramarás na terra seca, e as águas que tornará do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu não sou um homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca, pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o cego que vê? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, disse: Ah, Senhor, envia por mão daquele a quem tu has de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés, e disse: Não é Arão, o levita, o teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem. E eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. E tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca e com a sua boca, ensinando-vos que haveis de fazer. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esta vara na tua mão, com que farás os sinais. Amém? Amém. Glória a Deus. Essa mensagem, irmãos, aqui no título da minha Bíblia, vai falar que Deus concede poderes a Moisés. Em algumas traduções vai dizer que Deus concede sinais para Moisés. Sabemos que Moisés é um grande líder escolhido por Deus. Foi um grande líder usado para liderar a libertação do povo que estava cativo no Egito. Os irmãos sabem que o povo passou, somando tudo, 430 anos no Egito, escravizados lá no Egito, trabalhando, trabalho duro, forçado. E vai dizer que enquanto o povo esteve lá, o povo cresceu em número. E quando o povo cresceu em número, Faraó, percebendo isso, Faraó começou a criar situações contra o povo. E aí os irmãos já sabem, vai falar antes de Moisés, vai falar das parteiras, os irmãos já sabem dessa história. As parteiras que elas foram contratadas para que, quando nascesse mulher, podia viver, mas quando nascesse homem, tinha que ser lançado no rio. E vai dizer que Moisés passou por isso. E glória a Deus pela mãe de Moisés, porque ela escondeu Moisés por 3 meses, e não podendo mais, os irmãos sabem, hoje é dia das mães, e Joquebede, mãe de Moisés, é um exemplo de uma mãe, porque ela colocou ali, fez o cesto, passou o betume no cesto, pôs a criança dentro e lançou ali no rio, e aquele cestinho daquela criança foi descendo, até tudo isso, irmãos, é trabalhar de Deus, porque aquele cesto foi descendo o rio abaixo, até a filha de Faraó ver aquela criança, e se compadeceu, e quis tomar aquela criança para si.
E a irmã de Moisés, ali Miriam, seguindo a criança, vai até Joquebede, até a filha de Faraó, e vai dizer que a ideia que ela dá, porque ela viu, a filha de Faraó percebeu que era uma dos filhos dos hebreus, e Miriam, vendo aquela situação, aproveitou e falou: é das mulheres das hebreias, eu posso trazer uma hebreia para que cuide dele. Olha que coisa tremenda. E a mulher que Miriam trouxe para que cuidasse da criança, e a filha de Faraó aceitou, foi a própria mãe de Moisés, que foi paga justamente para cuidar do filho dela. Olha que poderoso. Ela foi totalmente, todo o plano de Deus foi ali trabalhado desde aquele momento. Porque, irmãos, desde o nascimento de Moisés, o preparo dele, o crescimento dele, tudo isso foi um trabalhar de Deus. Quando a gente fala assim, o que Deus faz hoje, você só vai entender amanhã, é isso. Tem coisa que Deus está trabalhando na minha e na sua vida hoje, que nós só vamos entender lá na frente o porquê que nós estamos passando por isso hoje. Quando nós olhamos para Moisés, o nascimento e o crescimento dele, vai dizer que depois que ele se tornou um rapaz no Egito, ele se tornou um príncipe do Egito. Moisés não era um homem qualquer, irmãos. Ele era um hebreu, um judeu, um hebreu, mas ele foi treinado no Egito. Só que Moisés, ao ser treinado no Egito, se tornou um príncipe do Egito. Moisés falava vários idiomas. Moisés, ele tinha toda a cultura dos egípcios, porque para ser um príncipe do Egito tinha que ter essas características, porque a tendência era ele se tornar um grande líder, ou até um faraó mesmo. Mas esse não era o plano de Moisés. O plano de Deus para Moisés era muito maior do que ser um líder no Egito, porque quando ele estava no Egito, ele estava aprendendo com os homens, mas a hora que ele cresceu, ali aconteceu uma situação que Deus levou ele para o deserto, e lá no deserto ele começou a aprender diretamente com o Senhor. Porque enquanto ele estava no Egito, ele estava ali aprendendo tudo, até que ele viu uma situação. Ele viu uma situação de um soldado egípcio maltratando uns escravos hebreus. E Moisés, embora ele fosse ali tratado como um príncipe, ele se doeu em ver os seus irmãos sendo maltratados. E ele tomou a dor, e ele vai lá, e vai dizer que quando ele, ali no calor do momento, ele acaba ferindo o egípcio e matando. E ali, por causa disso, ele enterra ali, e vai dizer que um dia ele está por ali perambulando, e dois hebreus discutindo, ele vai tentar novamente ali entrar na situação, e os hebreus falam: quem te pôs por juiz sobre nós? Vai fazer com nós como fez com um soldado egípcio? E então Moisés percebeu que o negócio não estava bom, e que a morte daquele egípcio já estava sendo falada naquelas cidades, naquela situação. Ali ele teve que fugir do Egito, onde ele tinha tudo, onde ele estava vivendo no bem e melhor, mas algo aconteceu para que ele fosse para o deserto. Foi quando Moisés vai para Midian. E lá em Midian, uma nova história começou a acontecer na vida de Moisés. E foi lá, irmãos, que de príncipe ele se tornou um pastor de ovelhas. Olha só a mudança de vida. Enquanto está no Egito, aprendendo com os homens, agora que ele vai para o deserto, ele vai aprender diretamente a ter intimidade com o Senhor. Porque o chamado dele começou quando ele estava lá no deserto. Foi lá que o Senhor se revelou para Moisés. E um pastor, irmãos, é poderoso, porque Moisés no Egito ele estava acostumado a ser servido, a ser tratado do bom e do melhor. Mas no deserto, Moisés agora, escolhido por Deus, chamado por Deus desde o ventre, agora ele vai começar a cuidar das ovelhas. Ele vai começar a guiar as ovelhas. É por isso que quando o Senhor aqui se revela para Moisés, e ele pergunta para Moisés: o que é isso nas suas mãos? E ele fala o quê? Uma vara. Em algumas traduções, um bordão. Por que Moisés estava com um príncipe do Egito, que era do Egito, e está com uma vara na mão? Ou um bordão? Por que ele está com aquilo na mão? Porque agora Moisés está
cuidando de ovelhas, cuidando de rebanho. E vai dizer que Deus olha para ele e fala: lança essa vara no chão. Olha só, Deus já começando a ensinar Moisés. Moisés lançou a vara no chão e a vara se transformou numa serpente, uma cobra. Ele fugiu porque aquilo foi sobrenatural que Deus estava fazendo, mostrando para ele: o que eu vou fazer na sua vida a partir de agora é algo sobrenatural. E começou ali a dar o primeiro sinal. Aí ele fala para Moisés: mete a mão no peito. Moisés meteu a mão no peito. E quando Moisés tirou a mão de Moisés saiu leprosa, branca, porque ela saiu leprosa. Moisés ficou chocado. Aí Deus falou para ele: agora mete novamente. Ele meteu a mão no peito novamente. E aí quando ele tirou a mão, ela saiu limpinha. Isso é Deus mostrando o sobrenatural na vida de Moisés. E é poderoso, porque todos esses sinais eram para que o povo crescesse. Mesmo com esses dois sinais que Deus deu para Moisés, ele estava relutando, porque ele era pesado de língua. E quando você busca nos estudos, Moisés ele tinha um problema, ele tinha uma dificuldade de fala. E vai dizer que naquele momento ele reluta, mas o Senhor fala: não é Arão teu irmão? Então Deus se irou contra Moisés naquele momento, porque ele não queria fazer a obra. Eu tenho os dois sinais, mas mesmo assim eu não me sinto capaz de fazer. E Deus falou para ele: você não tem o seu irmão Arão? O seu irmão Arão fala bem. Você vai pôr as palavras na boca dele e ele vai falar por você. Mas com você não, Moisés. Com você eu colocarei as palavras na sua boca. Deus falava com Moisés face a face. Aí, irmãos, por que eu trouxe para os irmãos o tema, os 3 símbolos do cajado de Moisés? Eu trouxe todo esse contexto, essa história para os irmãos. Porque se nós fizermos uma pergunta: se o povo estava cativo 430 anos lá no Egito, o nosso Deus ele é tão soberano, ele é tão grandioso, por que ele precisou de um Moisés para liderar, para tirar o povo do deserto, da escravidão? Se o nosso Deus ele é grande, poderoso, soberano, por que ele precisou de um homem para ir lá, falar com o povo, falar com o faraó, para tudo acontecer? Por que Deus não foi lá e libertou o povo? Já se perguntou isso? Porque nosso Deus é capaz de fazer o que ele quiser. Ele podia ter ido ele mesmo, ter ido lá libertar o povo. Mas Deus não, ele fez uma escolha, escolheu um homem, deu as condições por meio desse homem, para que ele fosse um representante, vamos se dizer, para ir lá liberar o povo. Sabe por quê, irmãos? Aí entra a revelação que o Senhor colocou no meu coração. Tem a ver com o que já está sendo falado, e tem a ver com o que o Senhor colocou no meu coração. Porque, irmãos, nós não vivemos só no plano físico. O plano físico é o que eu e você enxergamos, mas existe algo acontecendo por trás desse plano físico que nós enxergamos. Existe um plano chamado plano espiritual. Embora o povo estivesse escravo lá no Egito, o povo estava escravo no Egito, mas aquele povo também estava escravizado espiritualmente. E uma forma de libertar aquele povo da escravidão do Egito tinha que ser de uma forma espiritual, porque por um homem aquele povo foi parar ali naquele local, por meio de Adão. O pecado entrou por meio de Adão. Então, por meio de um homem, o pecado entrou na humanidade. E o mundo espiritual, tudo começou a girar em torno disso. Então, toda a condição do povo de Deus também está envolvida nisso. Então, eles estavam escravizados, mas Deus está mostrando aqui um plano de salvação. Ele está desenvolvendo um plano espiritual. Ele já está mostrando como que ele vai agir para salvar o seu povo. Então, aqui é um começo. Ele já está mostrando: olha, é assim que eu vou libertar vocês, de uma forma espiritual. Aleluia. Então ele levanta um homem e vai esse homem enviar até este povo, até Faraó, e os irmãos já sabem da história do que vai acontecer até o povo sair do Egito. Mas tudo isso é de uma forma espiritual. O povo está escravizado espiritualmente, mas é necessário ser levantado um homem
representando como se fosse o próprio Deus, para ir lá e fazer a libertação desse povo de forma física e também de forma espiritual. Olha que poderoso. Se você analisar, Moisés está simbolizando o que é quando nós vamos para o Novo Testamento. Moisés é como se fosse uma figura de Jesus. Moisés é uma figura de Jesus. Porque Moisés, quando ele vai até Faraó, Moisés não está indo só como um homem, irmãos. Fisicamente, ele é um homem. Mas espiritualmente, é como se o próprio Deus estivesse se apresentando lá na presença de Faraó. É como se o próprio Deus tivesse descido na terra e estivesse indo lá para falar com o Faraó. Olha só para os irmãos entenderem. De uma revelação, para a gente poder entender que o plano de Deus para enviar o seu filho já estava sendo desenrolado desde o começo, desde Gênesis até Apocalipse. O Senhor ele já revela Jesus para mim e para a sua vida. Aleluia. Porque quando a gente entende isso, nós vamos entender que tudo, nada é por acaso, nada é em vão. Tudo que Deus faz, irmãos, tem um propósito. O que Deus faz hoje na minha e na sua vida, nós vamos entender lá na frente. Porque Ele está trabalhando. Às vezes você está procurando, às vezes está pedindo algo para Deus, buscando algo. Deus está trabalhando. Pode ter certeza, Deus está trabalhando do jeito dele, tá, irmãos? Nada é do nosso jeito. Pois nas mãos de Deus, Deus confia, persevera, porque Deus está trabalhando nessa situação. Então, irmãos, nós vamos ver Moisés como uma figura de Jesus para a salvação daquele povo. E vai dizer que ele tinha um cajado. Esse cajado, ele tem 3 símbolos. Quais os 3 símbolos, missionário Wagner? Eu anotei aqui para me passar para os irmãos, só para os irmãos entenderem. Os 3 símbolos o primeiro símbolo do cajado de Moisés: autoridade e unção. Autoridade e unção. Por que ele tinha essa autoridade e unção? Porque a autoridade, ela é usada para expulsar os males, irmãos. O mal que permeia a nossa vida. Todos nós vivemos certas situações em várias áreas da nossa vida. E é com a autoridade de Deus que a gente pode vencer essas situações. Então, quando Deus chama Moisés, o cajado que ele tinha nas mãos, um dos símbolos era a autoridade. O segundo símbolo do cajado, unção. A unção faz o sobrenatural de Deus. O que é isso, missionário Wagner? Aquele cajado era um simples cajado de pastor. Podia outro pastor pegar aquele cajado e nada acontecer. Mas quando Deus concedeu os sinais para Moisés, aquele cajado já não era mais um simples cajado na mão de Moisés. Na mão de outro podia não ser qualquer coisa, mas na mão de Moisés era a unção de Deus agindo através da vida de Moisés. Aleluia. Trazendo um pouco para isso, pode ser que para mim e para você a madeira pode não fazer muito sentido. Se você me dá um conjunto de boas madeiras, o máximo que eu posso fazer com elas é empilhar elas. Porque para mim é o que eu posso fazer, é o que eu sei fazer com essas madeiras. Mas se você pegar um marceneiro, se eu chamar o Igor, der um desenho para ele, pegar aquele conjunto de madeiras, para mim só dava para empilhar, para ele pode transformar numa mesa, numa cadeira, numa situação. O que é isso? É algo que estando nas minhas mãos, somente eu posso fazer. Aquele cajado nas mãos de Moisés estava direcionado para Moisés. Qualquer um que pegasse aquele cajado, se não tivesse o chamado de Deus, ia ser só uma vara. Mas na mão de Moisés era o que Deus ia fazer, é o poder de Deus agindo através da vida de Moisés. Amém? Segundo sinal, segundo símbolo do cajado: fé e proteção. Por quê? Quando eles pararam na frente do Mar Vermelho, Deus falou assim para Moisés: toca com o seu cajado, com a vara do mar, com o bordão do mar. O Mar Vermelho, ele se abriu. Estende as suas mãos. Moisés estava com o cajado, ele estendeu as suas mãos. E o Mar Vermelho se abriu. Isso aí fala de fé, irmãos. Porque fé eu primeiro faço. O mar estava fechado.
eu primeiro estendo as mãos, para depois eu ver o resultado. Fé é eu primeiro creio, para depois eu tomar posse daquilo que eu estou buscando. Fé é isso. Eu creio primeiro, para depois eu receber aquilo que eu estou crendo. Isso é um trabalhar de fé. E o cajado de Moisés simboliza a fé. E por que proteção? Porque é um símbolo de proteção. Porque com o cajado, com a vara, o pastor, ele guiava não só as ovelhas, mas ele também protegia o rebanho. Porque o cajado, normalmente, ele tinha uma envergadura na ponta. Então, dependendo do local que o pastor passasse o seu rebanho, aquela vara, se uma ovelha se desviasse ou caísse em algum local, uma vala, que seja, ele com aquela vara, ele recolhia a sua ovelha. E se viesse algum animal tentar pegar a ovelha, o rebanho, com aquele cajado com a ponta, ele feria o animal, ou espantava o animal, que viesse ali atacar o rebanho. Porque também é símbolo de proteção. Um pastor sempre andava com o seu cajado, irmãos. Está achando que foi só Moisés que andou com o cajado? Os irmãos vão perguntar. Depois eu vou falar para os irmãos, mas teve outros que usou cajado. Não foi só Moisés. Outros homens de Deus, eles usaram cajados, porque era um símbolo do pastor. Que é assim que Deus, ele trabalha nas nossas vidas. E o terceiro símbolo, coragem e identidade. Coragem e identidade. O cajado simboliza coragem e identidade. E agora eu vou dar o segundo exemplo para os irmãos que usava cajado. Davi, o pequeno Davi. O pequeno Davi cuidava de ovelha, não cuidava? Então ele andava com cajado. Ele tinha um cajado. Ele tinha um cajado igual, não vou dizer que era igual ao de Moisés, porque o cajado de Moisés era o de Moisés, feito para Moisés, que Deus usava na vida de Moisés. Mas Davi também tinha um cajado. E Davi não tinha só um cajado, Davi também andava com uma funda. Os irmãos sabem da história. Os irmãos vão ler lá, depois não pode ver isso, eu não marquei o versículo, mas não pode ler lá, que quando ele vai enfrentar um gigante chamado Golias, Davi está com um cajado ali. Primeiramente, Saul oferece a sua armadura, a sua espada, mas não serviu em Davi, porque a armadura servia para Saul. Para Davi, ela não serviu, porque é aquilo que eu falei, a unção, cada um tem a sua unção. A unção de Davi era um cajado e uma funda. A unção de Saul era a sua armadura. Amém? E vai dizer que Davi tinha um cajado, mas quando o gigante se levantou, Davi guardou o cajado. Sabe por quê? Porque Davi ia usar uma funda. Vai dizer que Davi ele separou 5 pedras, 5 seixos de pedra lisas, para atacar, para poder lançar no gigante. Só que ele só usou uma pedra, e tinham 5 pedras. Não é poderoso? Já buscou sobre isso? Muitos podem, tem várias interpretações, mas a que eu mais gosto, e eu, assim, está dentro da Bíblia, e se os irmãos buscar, vai encontrar. É porque não havia só um gigante, irmãos. Nos dias lá de Golias, haviam 5 gigantes contando com Golias. Golias estava ali, mas provavelmente ali nas redondezas, assistindo a batalha, provavelmente tinham mais 4 gigantes. O nome dos 5 gigantes está na Bíblia, tá, irmãos? Por isso que eu concordo com esse ensino. Então, Davi, quando ele pega uma pedra para derrubar Golias, ele já tinha mais 4. Tinham mais 4 gigantes lá assistindo. Golias caiu. Se tivesse mais um gigante para entrar na batalha, eu creio que ele tinha uma pedra preparada para cada gigante. Aonde estava a unção de Davi? A unção de Davi, que Deus deu para Davi, não estava na ferramenta, mas sim no nome daquele a quem Davi estava confiando. A unção de Davi, tanto Moisés, Davi, a unção não está no artefato, a unção está naquele que o chamou. É dele que vem a unção, é dele que vem o poder. Então quando Davi vai enfrentar o gigante, ele fala: estou indo no nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel. Então ele venceu, não foi a pedra que ele lançou, mas era o Deus a quem ele confiava que iria lhe dar a vitória naquela situação.
trazendo para mim e para a sua vida. Quando nós confiamos em Deus, Ele sempre vai nos dar uma estratégia para a gente vencer as áreas, as situações que nós estamos passando. Às vezes pode ser de um jeito, mas às vezes Ele vai dar uma outra estratégia para você vencer aquela situação. Nem sempre vai ser de um jeito. Ele podia usar o cajado, mas Ele era um pastor. Mas Ele não usou o cajado, a luta era outra. Nessa luta, Ele não ia usar o cajado, Ele ia usar uma funda. Olha só, Deus sempre nos dá um meio, uma forma de vencer uma situação. Sabe por quê? Porque aqueles a quem Deus escolhe, Deus, Ele não perde batalha. Porque se Deus escolheu, quem está na batalha com aqueles com quem Deus escolheu? O próprio Deus. Você sabe por que vocês estão de pé até o dia de hoje? Porque o nosso Deus e Pai, pela sua graça e pela sua misericórdia, tem nos dado vitória até esse dia de hoje. E louvado seja o nome do Senhor por isso. E vai dizer também que o cajado, ele tem um outro significado. Porque se Moisés, ele simboliza Cristo, o que simboliza o cajado então? Cajado, madeira, o nome do Senhor, e o Senhor me revelou. O cajado que tem os 3 símbolos que estava na mão de Moisés, estava na mão de Davi, e os outros homens que foram pastores, Jacó, esses homens, Abraão, se eles andaram com o cajado, com certeza tinham esses 3 símbolos. Mas para nós hoje, o que significa esse cajado, esses 3 símbolos? Aponta para o quê? Se Moisés aponta para Cristo, os 3 símbolos ou mais aponta para a cruz de Cristo. A cruz de Cristo, ela na minha e na sua vida hoje, nos concede autoridade, unção, fé, proteção, coragem e identidade na minha e na sua vida. Olha só que poderoso. Porque eu e você somos chamados por Jesus. Jesus nos deu tudo isso. Ele nos chamou para nos dar autoridade, para nos dar unção, fé, proteção, coragem e identidade. E Ele não nos deu, nós não temos um cajado. Nós no nosso tempo agora não temos rebanho, animais, né, o rebanho para criar. Mas Ele nos chamou para ser pescadores de almas. Aleluia. E quando Ele nos chamou para ser pescadores de alma, Ele pegou toda a autoridade que Ele tinha na cruz, e Ele falou assim, ó, segue-me. E Ele transfere essa autoridade para mim, para você, quando nós entendemos a cruz, irmãos. Quando nós entendemos, olhando para a cruz de Cristo, entendemos que nela nós temos autoridade, unção, fé, proteção, coragem, identidade, irmão, a minha e a sua vida já não vai ser mais a mesma. Porque a cruz de Cristo nos chama de uma forma a gente fazer mais para Deus. E entender o significado da cruz, irmãos, é poderoso. Porque não só tem esses 3 símbolos nela, muito mais. Porque diz que Jesus, quando Ele passou pela cruz, vai dizer que todo o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Sobre as pisaduras dele, nós somos curados, nós somos sarados. Então a cruz representa muito mais do que esse símbolo. Ela representa a nossa salvação em Cristo, porque Ele levou sobre si o que era para vir para nós. A cruz, quando a gente olha assim para a cruz, a gente tem que pensar assim: era para nós estar pendurado lá, não era para Ele. Mas Ele, quando Ele enfrentou a cruz, toda a dor, todo o sofrimento, foi para que eu e você olhasse para Ele e falasse: era para mim estar lá. Ele não merecia passar por aqui, mas Ele não merecia. Nós merecíamos, e mesmo assim a gente não entende o significado. Muitas das vezes a gente acaba não entendendo o significado da cruz. Porque se a gente entendesse o significado da cruz dentro da sua íntegra, irmãos, a gente ia buscar mais a nos apegar a essa cruz, porque cada um de nós temos uma. A palavra de Deus diz: cada um pega a sua cruz e siga. E cada um está levando a sua cruz no dia de hoje. A luta é grande, as provas são grandes, mas quando a gente olha para a cruz de Cristo e vê que Ele venceu, e a nossa cruz às vezes está pesada, e a gente olha para a cruz de Jesus na cruz dele, a nossa cruz a gente começa a suportar a nossa cruz. Porque se Ele suportou a dele, por que nós não podemos suportar a nossa? Quando a gente suporta a cruz, irmãos, a gente vence. Porque é isso que Deus quer de mim e de
você, que a gente comece a se apegar a essa cruz. E não abandonar ela, largar ela, porque você tem a sua, eu tenho a minha. Às vezes a minha cruz vai estar mais pesada que a sua, irmãos. E às vezes a cruz do pastor tem a dele, às vezes a cruz do pastor vai estar pesada. E às vezes ele pode, como ele falou, às vezes ele pode não pedir ajuda, mas ele precisa de ajuda. Quando Jesus ia com a cruz dele andando, vai dizer que Jesus já estava surrado, irmãos, maltratado, judiado. Jesus já estava ali só pela graça mesmo, porque ele não podia morrer antes de chegar na cruz, mas ele já estava no estado terminal, carregando uma cruz. E vai dizer que os soldados pegou dentre eles um sirineu para ajudar Jesus a carregar a sua cruz. Você sabe por que aquele sirineu? Você acha que aquele sirineu estava ali à toa, irmãos? Foi ao acaso? Não, foi para mostrar para mim e para você que em algum momento nós vamos precisar, ou em oração, intercessão, ajudar um ou outro a carregar a sua cruz. Porque cada um tem a sua cruz e a cruz é pesada, irmãos. Em algum momento ela vai pesar mais, em algum momento ela não está tão pesada, mas cada um de nós está vivendo esse momento aqui nessa terra. Enquanto estivermos nessa terra, vamos passar por isso. Mas como nós ajudamos um outro? Em oração. Orar pelo irmão, interceder, em ajuda. Porque, irmãos, todos nós passamos por isso. E não é fácil. O sirineu, ele ficou preocupado. Vou ter que... Não é porque o nome dele era Sirineu, tá, irmãos? Ele era Sirineu porque ele era de Cirene, uma cidade ali daquela região. E ali daquela cidade, eles, quando fala que ele era de Sirineu, por isso que ele é reconhecido como Sirineu, tá? Não fala o nome dele ali, fala o Sirineu. Então ele veio, ele não carregou a cruz sozinho, tá, irmãos? Ele ajudou, Jesus continuou carregando a cruz. Ele simplesmente, ele ajudou Jesus a carregar a cruz. Agora eu quero trazer para o que nós estamos aprendendo esta manhã. Eu e você olhamos para a cruz pensando, não é isso? Eu e você olhamos para a cruz quando alguém prega e quando a gente lê a Bíblia, não é isso? Imagina para um homem viver isso que nós estamos falando agora, nessa manhã, na realidade. Ele está não só vendo a cruz de Jesus, ele está vendo o próprio Cristo cheio de sangue, carregando aquela cruz pesada. Aquele sirineu viu Jesus tanto ensanguentado e viu e sentiu o peso da cruz de Cristo. A vida daquele homem, eu tenho certeza que a vida daquele homem, depois que ele viu toda aquela cena, nunca mais foi a mesma. Sirineu tem que ser eu e você, toda vez que a gente tem que pensar em desistir, irmãos. Olhe para a cruz de Cristo, se põe na posição ali, naquele lugar, para você sentir o que ele sentiu. Com certeza, eu e você não vamos desistir. Porque a gente vai falar, se ele venceu, por que eu não posso vencer? Por que eu não posso vencer essa luta? A luta é grande, mas o meu Deus é maior. A luta está difícil? Me entristeceu algo que aconteceu? O meu Deus é maior. Porque ele está acima de tudo isso, irmão. Ele está acima de todas as coisas para dar vitória para nossas vidas. E eu louvo a Deus porque toda vez que eu leio a palavra do Senhor, que eu busco na palavra do Senhor e que eu entendo que Ele tem um plano para mim e para você, mais do que a gente entende, eu louvo a Deus, porque eu vejo que o meu conhecimento é limitado. E Ele sabe mais do que... Ele tem assim, muito mais do que para mim e para você, do que a gente entende. Ele tem algo maior para mim e para você. As nossas limitações vão tentar nos parar, irmãos. As nossas limitações. O que é limitação? A pergunta que eu faço para mim e para você hoje. O que está limitando a minha e a sua vida no dia de hoje? Você sabe, eu sei o que me limita muitas das vezes. E tem dia que essas limitações tentam me parar. Mas eu olho para Jesus, eu tenho olhado para Ele. Toda vez que vem essas limitações na minha vida, que a gente é falho, ninguém aqui é super-homem ou super-mulher. Todos nós aqui passamos por algum momento que a gente olha, será que eu vou conseguir? Será que eu vou vencer essa batalha? Mas quando eu olho para a grandiosidade de Jesus vencendo aquela cruz, não negando a cruz, para dar salvação, cura, libertação, fortalecimento, para nos dar uma nova vida, eu olho para Jesus e falo, não posso parar. Eu sei que o Senhor vai me dar uma estratégia para me vencer. Eu
essa situação. Porque você às vezes está passando por uma situação que você acha assim: eu vou perecer nessa situação. Só que é você e eu que vemos assim. Você e eu sempre quer dar a palavra final. Quem dá a palavra final não somos eu e você. Quem dá a palavra final é o nosso Deus. Glória! Então, para aquilo que você veio buscar nesta manhã, lembre-se que o cajado de Moisés e o próprio Moisés não é nada mais, nada menos do que apontar para Jesus. Tudo que Deus fez através da vida de Moisés, libertando aquele povo no êxodo, era para apontar para Jesus, para trazer vida, salvação, cura e libertação para a minha, para a sua vida e para a sua família nesse dia de hoje. Então toda a palavra de Deus, irmão, é revelada dessa forma. A palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse aponta para o nosso Senhor, aponta para o Salvador da minha e da sua alma, irmãos. Eu creio que quando ele estava ali na cruz, falando de cruz, e hoje é dia das mães, eu penso assim, o Senhor olhando para a mãe dele ali. Porque, irmãos, disse que abandonou nenhum dos, praticamente todos os seus discípulos no momento que o bicho pegou ali, correram. Mas vai dizer que a mãe do Senhor, mãe é mãe, né? A mãe do Senhor, mesmo no último minuto, a mãe de Jesus, a Maria, ela esteve em todo momento ela acompanhou até o seu último minuto. Imagina uma mãe ver o seu próprio filho pendurado numa cruz e olha só, sem ter feito aos olhos dela, e a lógica, e isso aos nossos olhos, nós sabemos também que ele não merecia passar por aquilo. Então, irmãos, nessa manhã que o Senhor colocou no meu coração, que se eu e você entendermos a cruz de Cristo, nós vamos vencer as lutas que nós estamos passando. Não importa a luta, não tem luta maior, não tem luta, dificuldade, enfermidade, não tem limitação que vence o que Jesus passou naquela cruz. Porque Ele fez tudo isso para que você também pudéssemos hoje tomar posse e vencer também.